Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos aqui iniciar a live de hoje falando sobre a Trelifácio. Nós teremos dois especialistas da ArcelorMittal falando sobre esse assunto. Um assunto de um produto que é realmente inovador e aquelas inovações que a gente gosta, né? Trazendo facilidade, agilidade, de fácil aplicação e economia para a obra. Então, esperando o pessoal chegar aí, a gente vai direto ao assunto, porque tem muitas perguntas que já me enviaram. A gente quer usar esse bate-papo, isso é legal, eu gosto de lives, que é uma oportunidade da gente dialogar, né? O Léo aqui já, pessoal já aguardando ansioso esse conteúdo realmente. Boa noite aqui, Luiz Adalto, cara fera demais. Reinaldo Margarete está aqui, o Isaac, galera forte. Quem estiver chegando aí, que for, pessoal da Dedica aqui também de Campinas, pessoal que for da equipe da ArcelorMittal, já manda uma hashtag AM para eu saber que vocês estão aqui também da equipe. E chegando aqui o Michel, a gente já inicia com conteúdo direto. Nós vamos dividir a live em duas partes. Uma parte focada no produto, em se entendendo em detalhes, e uma parte também focada em aplicação. Tá? O Pedro aqui também com a gente. As lives têm trazido essa possibilidade desse bate-papo. Acho isso legal e que vocês podem perguntar à vontade. O pessoal aqui já, o Ferreira da M, manda aí uma hashtag AM. E vou avisar já no começo, tá? Nós preparamos um presente para vocês que estão participando aqui com a gente dessa live. PHC aqui também. No final da live, para quem ficar junto com a gente na live, a live passa rapidinho porque é muito conteúdo. No final a gente tem um presente para vocês, tá? De forma simples, não é sorteio. Todo mundo que estiver lá no final com a gente vai poder receber um presente fornecido aí pela ArcelorMittal de conteúdo de primeira qualidade. Legal? Vamos ver aqui se o Michel já chegou. Michel, se o Michel já estiver assistindo, manda um alô, cheguei aqui, que a gente inicia. Se não tiver chegado, alguém dá um cutuco com o Michel aí para a gente já iniciar. O Átila de Recife, a ArcelorMittal, o Pedro, Tamires também, aluna nossa, o Léo. Muito bom, vamos iniciar a execução aqui. Trelifácio em Bauru, Festilage. A Fabiana aqui com a gente também. Então, galera forte. Galera de Bauru também. São Miguel, em Goiás. Aqui chegou o Michel. Vamos entrar e vamos direto ao ponto. Tá todo mundo ouvindo bem? Ó. Porque eu tenho uma série de perguntas já para ele. Para a gente esclarecer cada detalhe. Tudo bom, Michel? Olá, Angel, tudo bom? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, vamos direto ao ponto, porque, cara, tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria, lógico, se apresente, pessoal, fala quem é você, quanto tempo você está na ArcelorMittal e o que você faz aí, porque escolheram você e a Rayane para falarem desse produto que, de verdade, é um dos meus queridinhos, por isso a gente só traz aqui para falar coisas que a gente gosta e acredita mesmo, né? Se apresente, por favor. Bom, Angel, para você e para o pessoal, eu sou Michel, eu sou engenheiro de projetos na área de engenharia e inovação da ArcelorMittal. Eu trabalho lá há 2 anos e meio, mas antes eu trabalhava como um parceiro da ArcelorMittal, lá em Fortaleza, trabalhando principalmente com projetos de proteção. Então eu tenho, assim, trabalhei bastante tempo como projeto estrutural mesmo, trabalhando com projeto de concreto armado, concreto trabalhando sempre em parceria com a ArcelorMittal. Então, agora está trabalhando nessa parte de engenharia e inovação, focado principalmente agora nessa fase em produtividade na construção civil. A gente quer trazer soluções que façam que ganhe agilidade na obra, porque a gente sabe que a construção civil é uma das bases da economia aqui do Brasil. A gente sabe que quando a economia está boa, a construção civil está bem acelerada e a gente pretende acelerar ainda mais com estudos de produtividade. Então, eu trabalho nessa parte de projetos e minha área fica dentro da USP, que a gente também trabalha com parceria com a USP, a gente tem uma cátedra onde a gente desenvolve alguns estudos acadêmicos. Então, a gente está tentando aproximar essas informações acadêmicas com a informação do mercado, a informação do dia a dia. Porque a gente sabe que na engenharia civil tem um pouco de distanciamento entre esses dois assuntos às vezes, né? O que a gente aprende na faculdade, o que a gente aprende no mestrado, o que a gente está aplicando no dia, muita coisa não casa.
Então, a gente está tentando juntar essas informações, está tentando falar a mesma linguagem, tanto do acadêmico quanto a linguagem do canteiro de obra mesmo. Sensacional. Eu até fiz um post recente sobre isso, exatamente disso. Cada vez mais isso tem mudado. As faculdades têm entendido, né, que é uma coisa só, que a gente precisa produzir. Não é que a gente trabalha para a indústria, não é isso. É que produzindo conteúdo para que o mercado como um todo cresça, é isso que todo mundo busca. Legal, Michel. Ó, de novo, tem gente chegando. Vou avisar mais uma vez, depois vou avisar só no meio da live. A gente preparou um presente especial para vocês que ficarem a live toda com a gente. Então, lá no final a gente vai dar. Vamos lá, Michel. Primeiro, antes da gente falar de Telefácil, sou professor também, sou projetista. Eu quero primeiro que essa galera entenda qual que é a diferença de uma laje. Por exemplo, vou pegar uma convencional. O que torna uma laje nervurada? Então, uma laje maciça, que é muito utilizada, para uma laje nervulada. Qual que é a diferença aí? No caso, a treliçada é uma das que a gente classifica como lajes nervuradas, tem mais algumas, mas a diferença básica aí. Então, a laje convencional que a gente conhece é a laje maciça, né? Uma seção de concreto. Porque como eu tenho uma estrutura da laje, coloco meus esforços em cima, a minha laje deforma, embaixo o meu concreto é comprimido, embaixo o concreto é tracionado. Só que o concreto ele tem uma resistência muito fraca à tração. Então, no processo normal de dimensionamento, a gente coloca o aço, se a 50, se a 60, ou aço protendido, para suportar esses esforços de tração nessa área que o concreto não suporta. Porém, o concreto é muito bom para compressão, que é na área de cima. Só que essa distância, nesse topo da minha laje até o fundo eu tenho meu aço, esse meu concreto nessa região tracionada, ele não tem muito colaboração para meus esforços. A minha altura da laje é importante para que ela não deforme, para que tenha uma laje com uma certa rigidez para não formar barriga. Mas esse concreto nesse espaço não tem muita função. O que interessa é o concreto na região de cima e o aço na região de baixo. Então, a laje nervurada tenta pegar o melhor dessa combinação. O elemento que precisa estar no lugar que ele está. Então, a gente tem a capa de cima de concreto, onde ele vai ser comprimido, e embaixo eu vou ter o aço, que é tracionado. Então, para eu posicionar esse aço, eu tenho apenas uma nervura de concreto, igual nesse desenho que você está mostrando aqui, que é essa nervura de concreto, onde eu dou essa minha altura necessária para o aço. Então, eu estou tirando o concreto onde eu não preciso. Perfeito. Então, concreto é para compressão, aço é para tração. Numa laje, a maior parte da laje está tracionada e não comprimida, porque a seção dela é pequenininha. Para otimizar o melhor dos dois materiais, né, que é essa função da laje aí de suportar esse carregamento, surgiu a laje nervurada nesse sentido, buscando o melhor de cada material. Isso. Exato. Então, a gente tem vários processos de laje nervurada, que é o processo executivo. Mas todos têm a mesma função, que é garantir que o concreto esteja na região que ele precise, como está comprimido, e o aço esteja na região onde ele precisa ser tracionado. Perfeito. Então, agora, sim, se quiser falar, pode falar. Especificamente, o que é a Trelifácio? Bom, a Trelifácio é um sistema também da gente conseguir executar essa laje nervurada. Então, essa nervura que a gente precisa nessa laje, o seu fundo é feito por essa forminha dessa chapa galvanizada, que você está mostrando aqui na imagem. Então, a gente tem essa basezinha, que é a chapa, que serve como forma. E eu tenho essa treliça. Essa treliça que está encaixada nessa forma. Essa treliça dá a minha altura da laje. Porque quando eu chegar nesse topo da laje, eu vou apoiar a minha tela do aço para a região onde eu tenho meu concreto. Essa tela vai ajudar a combater a sustentação de dilatação do concreto. Dilatação do concreto. Então, esse é o meu sistema, que é a combinação da forma, esse espaçador, onde esse espaçador eu vou encaixar dentro da forminha e encaixar a treliça no espaçador. E aí, com isso, eu consigo garantir meu comprimento de 2,5 cm, que é o exigido pela NBR, para você ter um comprimento de proteção do concreto, né? Esse concreto embaixo do aço também não funciona, não está considerado no cálculo, mas ele precisa para proteger o aço das intempéries, não ser exposto à corrosão. Perfeito. Para o pessoal entender, na imagem até eu separei aqui, essa de baixo, onde eu estou aqui, é aquela laje convencional, a laje treliçada, que você leva para a obra já com essa base concretada. A Trelifácio traz essa grande inovação que você pode montar isso na obra, digamos assim, trazendo essa facilidade aqui. Então, exatamente isso que é a Trelifácio, esse conjunto de todo esse sistema. Forma, espaçador e treliça.
essa forma serve para quê? Que é uma da pergunta aqui, ó. A base em aço, ela serve só para forma mesmo? Ou hoje eu já posso considerá-la aí no conjunto suportando os carregamentos também, como se fosse, por exemplo, um steel deck? Bom, essa forma, essa basezinha de aço galvanizado, a função dela é como forma. O cálculo que você faz, um cálculo da laje nervurada, é o mesmo processo, porque ela é bastante fina para ficar bem leve, então para ter esse trabalho mesmo na facilitar a sua execução. E também, como ela trabalha com forma, eu posso, se eu tiver um vão muito grande, várias peças, eu posso aproveitar essa forma fazendo uma ligação de uma forminha com outra. Se eu usar ela com armadura, eu não posso ter essa ligação, eu não posso interromper minha armadura no meio do vão. Mas como essa basezinha funciona como forma, eu posso fazer essas divisões e essas emendas. Então, o trabalho dela não funciona apenas como forma mesmo. Uma das perguntas que estão fazendo aqui, Michel, a treliça, legal, a gente vai alterar, né, a treliça dependendo do dimensionamento. Essa forma tem de que material que é isso? É aço galvanizado. A gente está perguntando se era alumínio. E que espessura tem isso? Você vai lembrar? 0,5 milímetros. Ela é bem fina mesmo. Ela é bem fina e bem leve. Ah, 0,5 milímetros. Legal. Tem um pessoal fazendo uma pergunta aqui em concretar. A gente vai de execução um pouquinho mais para frente, mas podem mandar a sua pergunta aqui. Encaminhe essa live o mais de pessoas que vocês puderem aqui nesse aviãozinho, para que mais pessoas possam acompanhar esse conteúdo. Legal. Perfeito. A próxima é uma pergunta... Eu estou respondendo algumas perguntas que já fizeram nos vídeos para mim, tá? Que é quais enchimentos que eu posso utilizar? É como uma laje treliçada normal, Michel? Não muda nada? Faz igualzinho? Não, não muda nada. Você pode usar o enchimento que você está usando no processo normal da laje treliçada. A gente recomenda bastante usar o EPS porque ele é bem leve. Então, eu vou estar toda a minha execução com material bem leve. Eu posso usar também a lajota cerâmica. E, assim, vai depender muito da cultura de cada executor, o que é que ele vai ficar mais confortável. A lajota cerâmica, o problema, assim, não é o problema, mas eu perco um pouco de concreto naqueles vazios também, próximo do apoio. Então, pode ser um consumo de concreto maior que a gente não está considerando no cálculo, na conta. Mas ele também pode ser utilizado. Inclusive, a gente vê pelo Brasil que tem muitos parceiros da gente que está achando também suas próprias soluções de enchimento. Já tem gente desenvolvendo enchimento com um caixote de plástico. Então, assim, tem vários formatos diferentes. Então, a gente tem visto bastante o pessoal usando a criatividade. Esse produto é bem versátil, então o pessoal está usando bastante a criatividade para usar. E é aquela criatividade boa, né? Aquela criatividade que a gente fica não é para gambiarra, né? É para criatividade de verdade, né? Isso. Aí tem uma foto dela aí com a lajota convencional, cerâmica, e temos vários aí com isopor, né? Com EPS. Isso. Legal, legal. Então, tanto faz, né? Só um adicional aqui. Um cuidado que a gente tem com o isopor é que ele mantém o mesmo sistema do convencional, com a base de concreto. Só que esse sistema de base de concreto, depende da região do país, alguns executam essa basezinha com 2 centímetros e com 3. A nossa base da altura são 3 centímetros. Eu não sei se você tem uma imagem com um detalhezinho, acho que você mostrou no começo. Aqui? As dimensões. É um esquema que eu tinha o corte da... Acho que a primeira imagem que você mostrou ali fácil. Acho que é uma anterior a essa. Já vou achar aqui. Espera aí. Pronto, isso aí. Essa forminha, essa altura, ela tem 3 centímetros. Então, quando você for procurar, a maioria das lajotas cerâmicas já está com essa abazinha de 3 centímetros, mas quando for procurar isopor, tomar cuidado de procurar com 3 centímetros também, esse recortezinho da aba. Porque se você comprar para encaixar nessa bigota de concreto de 2, não vai ficar alinhado o fundo. Então, é só um cuidado mesmo nessa compra do material, mas não tem problema nenhum. Então, o isopor é bastante utilizado e tem um resultado bom. Legal. Algumas perguntas que tem aqui, o pessoal está mandando algumas aqui também, a gente vai fazendo, tá? Pode continuar. Por exemplo, uma pergunta, não sei se vai ficar com você, com a Rayane, em relação ao slamp adequado para concretar isso, e se pode dar bicheira nesse ponto específico. Não sei se eu deixo essa para a Rayane, se você quiser. Você pode deixar para a Rayane, que ela vai explicar um pouco mais sobre o processo. A parte de obra, né? Então, sobre o escoramento, que é uma coisa que eu coloquei aqui também, muda nada?
é igual, porque assim, o pessoal olha para isso, fala, olha, eu tenho uma forma metálica. É, o meu escoramento vai ficar igual a treliçado ou eu já posso utilizar? Vocês estão fazendo algum estudo em relação a isso? Então, nessa etapa atual, a gente está recomendando que mantenha o espaçamento do sistema convencional, que seriam linhas de escora a cada 1 metro e as escoras na linha em torno de 1,5. Porque a gente tem um pessoal na Universidade do Espírito Santo fazendo estudos contra ele fácil. Como é que ela pode contribuir na estrutura, tanto com questão de reflexão, quanto na questão da execução com esses escoramentos. Então, até a gente já ter isso bem estudado, verificado, analisado, testado, essa é a recomendação que a gente dá. Então, com a conclusão desses estudos, desses projetos de mestrado, estudo de mestrado, acredito até o fim do ano, não sei, a gente vai ter essas informações melhores. Porque é a combinação tanto da altura da laje, da nervura, com a combinação dos espaçamentos dos espaçadores. Então, a gente, por enquanto, essa recomendação é manter o sistema convencional. Tá, então para o pessoal entender. Hoje, nós não temos provas científicas que a gente pode utilizar. Então, do ponto de vista de até para ser mais cauteloso, está recomendando fazer exatamente igual. Está sendo feito estudos com muito cuidado, com a cautela científica, para que, se for provado, se a gente tiver testes já identificados, que possa sim reduzir esse escoramento, né? Podendo fazer coisas um pouco maiores. O pessoal está perguntando, não sei se você vai ter esse dado específico, qual o vão máximo que dá para atingir com... É igualzinho a treliçada, né? Eu posso atingir vãos de 10 metros se eu fizer a treliça de 25, isso não muda nada, certo? Exato. Você usando a treliça de 25, até a treliça de 30, você pode atingir o comprimento que você quiser. A gente... Então, assim, vai depender... É aquela questão de cálculo, verificar esses elementos do concreto, verificar a flexão. Se eu estiver usando, por exemplo, para uma laje de área comum, estacionamento, com a carga acidental de 300, eu consigo, usando minha treliça de 30, com a laje de 35, e até mais ou menos 7,80, 8 metros. Só de maneira convencional. Então, é só verificar essas verificações. Se eu estiver usando uma laje para coberta, que a minha acidental é baixa, 50 kg por metro quadrado, que eu não vou ter circulação de pessoas, eu consigo chegar até 50 metros, até 10 metros. Então vai ter que ser checado isso. Normalmente o que define o comprimento do vão para uma carga alta vai ser o cisalhamento dos apoios, que aí eu posso resolver colocando os maciços. E para vãos grandes com carga baixa, o que normalmente limita é a deformação da laje, né? A gente tem que manter a deformação da laje, a flecha, entre o vão sobre 300 para que a gente não observe aquela barriga. Pode gerar um desconforto para quem está transitando, está ocupando o ambiente. Mas a diferença também é que como eu não vou ter essa base de concreto, eu posso usar o cabo de proteção também para resolver esses problemas de deformação. Eu consigo descer o cabo mais do que eu conseguiria se fosse com a base de concreto. Então, com proteção, eu consigo vencer vãos grandes até 12 metros. 12 metros é o que eu estou falando, porque seria o comprimento da treliça, né? Isso é uma coisa legal comentar, porque a treliça ela também pode ser protendida. A gente tem até fotos da trelifaço protendida aqui, né? Então, a laje treliçada normal, ela tem uma dificuldade em relação à maciça. Isso é de laje treliçada, porque ela tem uma menor inércia, por ela ter menor área de concreto. Uma inércia um pouco menor, ela exige um cuidado um pouco maior em dois pontos, que é a deformação e a vibração. Mas isso é característico da treliçada em si. Quem trabalha com treliçada já está acostumado com isso. Na trelifácio, isso não muda. O que a gente está trazendo de vantagem, a gente vai falar aqui, a Raíssa vai explicar um pouquinho melhor por que, então, utilizar a trelifácio já. Está entendendo alguns pontos específicos. Então, eu posso atingir vãos, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Eu separei umas aqui. Por exemplo, com tanto a própria treliça quanto as nervuras podem ser protegidas. Aí você consegue atingir vãos maiores, inclusive sem escoramento, se for o caso, né? Esse é um ponto importante, pessoal entender. Legal. Nessa foto que você está mostrando aí, você vê que você tem duas trelifácios juntas, formando nervura mais grossa. E aí eu posso colocar bem mais cabos e vencer vãos maiores. E também eu vou botar uma massa de concreto grande para que ela não fique vibrando, né? Já que eu vou resolver a minha deformação
com a proteção, eu tenho uma massa maior e aí eu vou equilibrar essa questão da vibração também. Perfeito, perfeito. Ó, a gente tem uma série de detalhes que a gente vai falar algumas perguntas também chaves que te mandaram. A gente vai fugir de nenhuma pergunta. Eu vou só mudar um pequeno trecho desse vídeo para te fazer a pergunta a seguir, que eu vou mostrar de novo com a Rayane. É o seguinte, em alguns casos, a gente sabe no dimensionamento, quando a gente aplica e dimensiona a treliça, às vezes a armadura da treliça não é suficiente para combater aqueles esforços do estado limite último. E é comum que eu precise colocar uma armadura adicional. Eu acho que nesse vídeo vai mostrar num trecho aqui. Né? Tá vendo o cara amarrando aí a armadura adicional, que isso é feito mesmo na convencional antes da concretagem. Aqui eu acho que é até uma das vantagens que eu consigo certificar, porque depois de concretar você tem que confiar muito no cara. Às vezes fica só a pontinha, eu já vi isso acontecer. Mas esse espaçador que a gente está vendo aí, ele não prejudica o posicionamento dessa armadura? Uma pergunta que fizeram em relação à altura útil dessa armadura complementar? Não, na verdade, o espaçador é justamente o contrário. Ele garante que eu consiga manter minha armadura no posicionamento correto. Eu vou ter meu cobrimento mínimo exigido por norma de 2,5. Então, esse aço está bem protegido. Então, a função dele é justamente garantir isso. É como você falou, às vezes o aço está dentro do concreto e eu não consigo enxergar o posicionamento dele, né? Ele pode estar muito para baixo, pode estar muito para cima. Então, com isso a gente está bem garantido que está no posicionamento correto. E aí o pessoal entrou mais dentro disso, porque assim, eu não entendi bem a pergunta, mas vamos responder. Porque se esse espaçador não torna esse ponto mais frágil, primeiro que esse espaçador é uma coisa realmente muito necessária, tem muita gente que não usa, isso é um ponto importante. A gente vai falar, o Anderson, de todas as vantagens e desvantagens. Por enquanto a gente segmentou algumas perguntas que fizeram para mim antes dessa live. Isso torna mais frágil esse espaçador, Michel? Não torna mais frágil, porque nessa região do concreto mesmo, o concreto vai trabalhar já tracionado, né? No cálculo de laje, a gente mantém ele no domínio 2, que é com o aço no seu alongamento máximo, o concreto também, já está tracionado. Então, isso não vai causar nenhum efeito negativo para a laje, não. Perfeito. Aí, tem uma pergunta que fizeram aqui, adicional também, vou até pegar aqui essa foto, que é a foto 5. É o seguinte, uma das coisas que acontece na laje normal treliçada, para o pessoal entender, eu levo, igual eu disse, eu levo essa trelicinha concretada antes, é um elemento pré-fabricado, e levo na obra e concreto a capa. Aqui na Telefácil eu tenho uma possibilidade de concretar a capa junto com a treliça. Exato. O que isso me traz de prejuízo ou ganho? Então, essa aí é a verdadeira vantagem, porque quando eu estou usando a minha base de concreto e concreto outro trecho posteriormente na obra, essa ligação entre concreto novo e concreto velho, eu não posso garantir que ela vai ter essa aderência de 100%, né? Ela vai ficar um pouco a menos que isso. A gente tem até um teste aí, essa foto bacana que está mostrando, que a gente colocou um enchimento e de um lado está a Telefácil e do outro lado está o sistema convencional. E na próxima, acho que a próxima imagem você tem que ela está concretada, né? Então, sim, fica bem claro, fica bem perceptível que são o concreto com a Telefácil, ele está bem unido, é uma peça monolítica. Então, até como é uma peça única, até o controle de deformação, a inércia da peça fica melhor, fica mais controlada. Isso é legal o pessoal entender, o pessoal também que faz esse dimensionamento, e depois a gente vai falar, inclusive, que existe um software ArcelorMittal que te ajuda a fazer esse dimensionamento para engenheiros, né? É que a capa concretada junto com a treliça, ela forma, de uma forma mais verdadeira, uma chamada viga T. Então, eu tenho essa contribuição de forma monolítica, né, da região comprimida ali, a gente disse que o concreto, né, tem essa linha neutra. Então, eu tenho uma contribuição melhor da capa, o que torna o processo ainda mais eficiente aí em relação à laje convencional, que esse ponto geralmente é separado. O pessoal está perguntando a verificação de cisalhamento, se a resistência do concreto é prejudicada pela presença do espaçador. De novo, o espaçador, na verdade, inclusive na fabricação dela convencional, ele tem que ter indicado, porque senão o cara vai garantir como que ela está no ponto certo, né? Vou segurar ali o espaçador tem que existir e ele é uma vantagem, né?
O que a gente tem que sempre levar em consideração é que a nossa altura útil de concreto é do eixo do aço para cima. O que está embaixo é só para proteção do aço mesmo. Então, quando checar o cisalhamento, a gente tem que secar o cisalhamento do aço para cima, essa região por cima. O de baixo não pode ser considerado no cálculo. Perfeito. Agora, a gente falou de cálculo. É uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade. Rangel, eu falando dos meus próprios alunos, tem muitos alunos que formam e não sabem calcular uma laje treliçada. Porque tem poucos materiais, inclusive técnicos, e é uma das surpresas que a gente tem para vocês no final da live, de como dimensionar isso adequadamente. Embora seja um dos sistemas mais simples de fazer, o pessoal às vezes não entende bem. E para isso, a ArcelorMittal tem alguma ajuda para as pessoas, para os engenheiros que querem projetar e aplicar isso em qualquer porte de obra? Eu estou aqui, vou fazer meu sobrado e eu quero dimensionar. Não, exato. A ArcelorMittal já tem um programa que de pavimentos que a gente consegue calcular essas lajes nervuradas. Então, o programa é bem completo, a gente consegue calcular lajes, eu posso variar a distância entre eixos, eu consigo variar minha capa, variar a carga, fazer laje de continuidade, agrupar treliças. Então, esse software ele tem ajudado bastante o pessoal. E ele também é bacana porque como eu vou adquirir a forma, que tem um comprimento variável, e tem também a treliça, ele tem uma etapa de plano de cortes, que assim eu consigo fazer os cortes da minha laje de acordo com o meu projeto e reduzir o máximo o desperdício. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, ó, o software chama Treliças, tá? Deixa eu tentar girar aqui, ó. Deixa eu tirar a foto, fica mais prático. Pessoal, vocês vão entrar no site da ArcelorMittal e lá dentro tem o software Treliças, tá vendo? É gratuito, não tem pegadinha, não tem dificuldade nenhuma em baixar. A única diferença é que baixar qualquer um pode para utilizar. Agora, para dimensionar, você pede gratuitamente uma chave que você tem que ter um CREA para isso. Isso eu acho até interessante para que proteja, para que o dimensionamento seja feito por uma pessoa que é habilitada para isso, né? Então, isso sim dá para a gente montar. O pessoal está perguntando se existe algum simulador para comparar custos. Não sei se você ou a Rayane também vai comentar sobre isso. Eu acho que isso é você, inclusive, né? Não, tem sim. A gente tem a gente faz o simulador de custos, mas a gente não tem isso online, porque o que acontece? No Brasil inteiro, varia muito o custo da laje nervurada, como é fornecido, como é material. Então, a gente prefere, por exemplo, a Rayane, ela entra em contato com o pessoal, com o construtor, então a gente traz os estudos e faz uma solução boa, a gente pega uma solução dele, de convencional, e Trelifácio compara. Ou outra solução de maciça, faz uma conversão para Trelifácio para fazer esses comparativos. Então, a gente tem também um simulador tanto de material, de consumo de material, a gente pega os valores corretos com ele, para checar isso, e também a produtividade, qual é a mão de obra que ele precisa, com aquela mão de obra que ele tem, quanto tempo ele vai executar no sistema convencional e no sistema com a Trelifácio também. Então a gente faz isso caso a caso. Legal, ó, e só para E aí a gente responder, consegue assim, ver para não ficar dúvidas, onde é que pessoal, ele está ganhando material, onde é que está... é um dos trabalhos do Michel, inclusive. A ArcelorMittal, ela tem engenheiros especializados, viu, Michel? Projetista de estrutura, hoje faz parte da equipe, que faz exatamente essa conversão. Então, você quer entender, quer saber se para o seu projeto é melhor aplicável e quanto sai mais barato, e geralmente sai na maioria dos casos, porque a gente está pensando no custo global da edificação, eles fazem essa conversão gratuitamente, né? E depois a gente diz como chegar nesse processo para vocês aí. É isso, Michel? Eu vou fechar com você. Já deu 7h30. A gente vai para a Rayane. Agora, se quiser deixar alguma consideração final aqui. A Fabiana está comentando aqui o link para quem quer baixar o software, tá? Então, o pessoal não se perder. Tá, você consegue disponibilizar o link para o pessoal? Consigo sim. Terminando a live também, eu mando isso aqui no meus stories para a galera baixar. Tá, então eu agradeço aqui essa conversa, foi muito bacana. Eu vi que tem muitas perguntas que acho que não deu nem tempo da gente começar a discutir, né? Então, se o pessoal... Não, mas vamos pegar a Rayana aqui, não vamos deixar sobrar nenhuma. Tá bom.
Então, se no final tiver alguma dúvida também, o pessoal pode estar em Fica aí, contato comigo. fica aí que a gente pode precisar de você sim. Tá ok, então. Obrigado, pessoal. Boa Valeu. noite. Até mais. Pessoal, agora vai entrar com a gente a Rayane, engenheira de aplicação, né? Vai falar uma série de perguntas que vocês já fizeram, que a gente não vai deixar de responder nenhuma. A parte executiva, as vantagens. E aí, quando que eu vou utilizar? Quais são as desvantagens? Então, se a Rayane já estiver aqui, a Rayane manda um alô para mim. O Carreira está aqui com a gente também, participou da última live. Manda um alô que eu já vou te adicionar aqui nessa live. Tá? Ó, por exemplo, qual que é a diferença de uma laje para outra? Quais são as vantagens? Em relação à aderência, que é uma das coisas que mais me perguntam. Tá tudo aqui. Em relação ao custo, onde que eu compro isso? A gente está tudo anotado aqui porque vocês já fizeram no vídeo e podem mandar aqui também, não tem dúvidas, tá? E tem algumas aqui nas caixinhas também que a gente vai mandar. Então, Rayane, se tiver, manda. Estou aqui, pronto. Show. Tudo bom, Rayane? Boa noite, professor Rangel. Tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo. Rayane, se apresenta para a galera. Eu já te conheço, mas acho que alguns não. Já tem uns fãs aqui do Michel que estavam na primeira parte. Agora vamos aparecer toda a galera. Vamos pro time. Rayane, que não tá, não é de hoje aí na ArcelorMittal, né? Não, já tenho 7 anos na ArcelorMittal. Ingressei na ArcelorMittal como estagiária, já na área de desenvolvimento de produto. Então, sempre tive aí essa aproximação com soluções novas que está rodando aí no mercado. Então, sou a Rayane, sou engenheira de aplicação e hoje eu dou suporte aí técnico para a nossa área comercial. Então, captadora de projetos, tudo o que a gente consegue aí de fazer de estudo de otimização, a gente que faz essa captação junto ao cliente e conta aí com a nossa área de suporte que tem vários aí departamentos de projeto que dão todo esse suporte para a gente. Então, a área de inovação, que o Michel faz parte, a CCM, então tem números aí, um background bem robusto para poder dar esse suporte com relação aos estudos. Legal. Quem for, de novo, quem for da ArcelorMittal, coloca aí hashtag AM para eu saber que você é da equipe. E todos vocês, no final da live, tem um presente para vocês, para quem ficar até o final. Então, fica aí com a gente. A gente vai começar primeiro de cara respondendo isso, Rayane. Qual a diferença de uma laje treliçada convencional para trelifácil? Vou até tinha uma imagem que eu tinha separado aqui, mas você pode começar e você tem aqui também algumas imagens e os vídeos, né? Mas pode já iniciar que eu vou abrir aqui. Certo. Então, com relação à diferença entre uma laje convencional para a laje trelifácil, o sistema trelifácil, não há diferença no sistema de cálculo, tá? A principal diferença aí é com relação à execução. Ao invés de você já ter uma vigota ali com o concreto já endurecido para poder fazer todo esse manuseio dentro do canteiro, você tem uma chapa de aço galvanizada, que é uma forma muito mais leve. Então, já entrando aí também nas vantagens, a principal vantagem aí é com relação a essa leveza, que fica em torno de 80% mais leve do que a convencional. Então, tanto para manuseio, segurança no canteiro, a produtividade. Então, quando você compara aí o sistema convencional com a trelifácil, você consegue atingir resultados aí de redução de ciclo de laje de até 50%. Então, traz um ganho produtivo muito grande, tá? Essa relação aí do peso, diferença de peso. O outro ponto também... Já tem aqui, ó, todos os números estão aí apresentados para vocês. Note que, lógico, na treliçada convencional que está à esquerda aqui, você tem que tanto transportar isso para a obra como subir isso para o pavimento, né, com 80% a menos no caso da treliçada. O pessoal acha que é pouca coisa, mas é um ponto assim, para você que sabe que está na obra, você sabe como que é transportar isso, é um negócio assim, uma diferença brutal, né, de peso. Correto. E até ainda nesse ponto com relação ao peso, também esse sistema viabiliza até obras que eram feitas em laje maciça, que não era possível colocar em trelifácio, por exemplo, como obras de múltiplos pavimentos. Então, nós atendemos obras já de 25 pavimentos. Com a convencional fica muito difícil, é muito arriscado fazer toda essa movimentação do sistema convencional.
Com a Trelifácio, não. Com a Trelifácio é muito mais fácil esse manuseio, então ela consegue atingir aí altos pavimentos também, tá? O pessoal já vê, né? Olha a facilidade. Cara, assim, incomparável, né? Incomparável. Sim, a diferença até da quantidade de pessoas que você precisa para manusear, né, esse material. Você consegue ver que uma pessoa consegue fazer o manuseio sem problema nenhum. Nesse tamanho aí de treliça que a gente está mostrando, se fosse a convencional, no mínimo teria que ter 2 pessoas ali para poder fazer o manuseio dela. Sensacional. Bom, aí está um dos vídeos que perguntaram. Eu vou mostrar mais um aqui para o pessoal já começar a entender. A gente vai explicando enquanto isso, né? Eu postei esse vídeo no meu Instagram, já tinha postado um tempo atrás. E eu fiz, só curiosidade, tá, Raiane? Eu fiz uma enquete perguntando. Pessoal, quem já conhece o sistema? Mais de 60% não conhecia ainda. Como isso está no mercado já há algum tempo, você tem isso disponível, a gente vai falar para o pessoal como adquirir isso, mas só para vocês verem, ó, como que é simples, como que é prático, né? Isso, inclusive esse vídeo aí que a gente gravou era a primeira vez que a obra estava tendo contato com o produto. Vocês verem que foi até gravado mesmo no canteiro de obra, então não tem dificuldade alguma, né? Então, o sistema Trelifácio é formado por essa base, o espaçador e a treliça, e é apenas fazer aí realmente um sistema de montagem, né? Então, é muito prático. E ainda com relação a alguns ganhos, né? Tem o espaçador plástico que garante todo o cobrimento aí da armação. Então, seguindo aí o mínimo solicitado pela norma 6118. A questão também da praticidade, né, da forma, com relação a não precisar ter perda do material. A vigota convencional, a gente verifica que no manuseio ela é bem frágil e a gente considera aí em torno de 20% de perda por quebra da vigota. Com a Trelifácio você não tem esse problema de quebra, tá? E é muito fácil realizar corte. Então hoje a gente tem tamanhos padronizados que a gente fornece esse material e a obra pode adaptar isso facilmente. Acho que até no próximo vídeo aí, se conseguir colocar o áudio, é um dos pontos que o autoconstrutor tá eu falando. Coloquei, mas ele ficou um pouco baixo para ouvir na live. Eu fiz um teste antes, mas depois a gente fala disso. Eu posso até postar para o pessoal ver esse vídeo com mais calma, que eu acho que é legal ouvir de quem constrói, né? Essa aqui é uma coisa que perguntaram bastante, Raiane. E essa emenda de barras? Como isso funciona? Primeiro, 2 dúvidas. Eu hoje, quando eu vou comprar uma laje convencional treliçada, eu ligo para o lajeiro, ele vem, mede a minha obra, ou eu entrego já um projeto da laje treliçada e ele tem que ser exatamente daquele tamaninho. Às vezes o cara tem até que levar umas extras, porque pode quebrar no manuseio, ou às vezes ele não levou a extra, isso é um problema no processo final. Aqui eu não tenho isso, né? Não. Com relação à utilização, né, da Trelifácio, então você não tem perda do material. Você pode fazer o corte no tamanho do vão que você precisa e pode utilizar as sobras que se tem desse corte. Então você pega esse material e faz só um posicionamento topo a topo realmente aí das bases. Agora, o que precisa ser inteiriço aí do tamanho do vão é a treliça. Então, a gente só aproxima os espaçadores também nessa região da emenda, tá? Para dar maior rigidez nessa parte. E faz um posicionamento topo a topo. E a treliça tem que ser aí do tamanho do vão. Então, é muito simples também reutilizar aí o material, você acaba não tendo perda da forma. Que isso é o caminho da industrialização. Pessoal, a gente ter velocidade, a gente ter praticidade, a gente ter qualidade, a gente manter esse processo e ter 0 ou praticamente 0 perdas é um processo importante que a Trelifácio traz isso como inovação. Note que a gente está falando de inovação, né? Inventaram um drone que vai montar lá. Não é isso. Inovação é isso, a gente aplicar algo que é aquela coisa que você fala, puxa, como que eu não pensei nisso antes, né? Um cara comentou no meu vídeo. Algumas perguntas que já fizeram aqui, por exemplo, o espaçador vem junto com isso, vem um conjuntinho completo, né? A chapa, a gente falou isso mais no começo do vídeo. Vem ali a base, isso aqui tudo, ó. Vou até mostrar a foto de novo. Vem tudo isso. A forma, o espaçador
e a treliça, sendo que essa treliça você pode solicitar treliças de tamanhos quaisquer, não é isso? Para vencer qualquer tamanho de vão que eu queira, não é isso? Correto. É isso mesmo. É só importante salientar, Dá uma porque às vezes, foto. como a gente mostra o conjunto completo, né? Às vezes tem a dúvida aí do que é o que quando vai comprar aí junto com a nossa equipe comercial. Então, só é importante salientar que essa mesma base, ela consegue encaixar da H8 até a H30. Então, a treliça, você sempre vai comprar a que você vai utilizar no seu projeto. E a base vai ser sempre a mesma. A base, ela vai ser fornecida já com um espaçador plástico, tá? Acoplado nela. E o que você vai precisar fazer na obra é fazer esse distanciamento deles, que vai ser 3 a cada metro, e fazer a montagem da treliça na base. Então, esses dois produtos vai separados por essa questão da altura, né, da treliça, e a base vai separada aí junto com o espaçador. O espaçador já vem dentro da base. Que é uma das coisas que comentaram aí. Então, eu venho a forma com o espaçador já dentro, não é isso? Correto. E a treliça à parte. Eu monto a treliça na base, né, na forma, na obra, não é isso? Até porque eu tenho Correto. essa flexibilidade. Tem um espaçamento recomendado de um espaçador para o outro, Raiane? Sim, é em torno de 33 centímetros. 33 centímetros, perfeito. Isso, é utilizado Em relação 3 a ao cada metro. cimbramento, me perguntaram no início da live. Pessoal, por enquanto, cimbramento e escoramento é o mesmo da laje convencional. Por favor, não vão errar nisso, né? Mesma cautela, mesmo cuidado, a gente sempre bate nesse obra, é coisa séria. E está sendo feito estudos com a mesma seriedade sempre da ArcelorMittal para que talvez, se isso for provado, a gente possa utilizar isso melhor, né? Ou seja, aumentar, mas por enquanto não. A menos que eu faça a laje essa protendida, né? Eu possa protender essa nervura. Tentar fizeram em relação à laje painel, por exemplo, se dá para fazer. Acho que eu tinha uma foto com um painel montado dele aqui. Não muda nada também, né? Correto. É Pode apenas fazer. colocar uma base aí ao lado da outra. Não, Tá. acho que não é essa foto. É a mesma coisa, né? A gente consegue fazer do mesmo jeito. Legal. A outra pergunta. E vale a pena para obra de pequeno porte, Raiane? A trelifaço, ela pode ser aplicada para qualquer obra de todos os portes, tá? A única diferença, ela sempre vai trazer essa agilidade, essa praticidade na montagem. A diferença é que o ganho vai ficar mais representativo quando você tem uma área maior para ser aplicada a isso e uma repetição maior. Então, quanto maior o vão, maior a altura, esse ganho vai ficando mais expressivo, tá? Mas ela pode ser aplicada aí em obras de todos os portes. A gente até separou algumas casas aí de menores, né, que foram utilizadas, essa é uma das fotos. Então, a gente tem clientes aí, desde o autoconstrutor a grandes construtoras que têm utilizado aí esse sistema. Sim, isso é importante o pessoal entender. Não é coisa assim de obra grande. É coisa de obra grande também, né? Inclusive, aquele vídeo mostra exatamente o cara transportando isso numa obra de grande porte com muita repetição. Mas eu estou aqui fazendo meu sobrado, que a gente chama de autoconstrução. Posso aplicar? Pode. É tranquilo utilizar. Você compra a barra, corta para o tamanho que você precisar na obra, faz esse dimensionamento antes, né, da treliça que vai ser aplicada. Que outra pergunta que fizeram, qual vão eu consigo vencer isso? Perguntaram algumas vezes durante a live. Igual a laje treliçada convencional. Quanto maior o vão, maior o carregamento, maior a altura da treliça e possivelmente da armadura complementar que eu posso adicionar ali, né? Esse é um ponto importante. E quem pode utilizar? E aí já entra na mesma pergunta, né? Esse produto é destinado para quem? Quem que vocês pensam que pode utilizar isso? Para quem que vocês querem vender isso? São desde construtoras, fabricantes de lajes, autoconstrutor, todos eles aí tá dentro dessa gama de clientes que podem utilizar o sistema sem nenhum tipo de restrição. Perfeito. Tá. E agora, um outro ponto que o pessoal me pergunta bastante. E o fabricante de laje?
Nós estamos querendo tirar o fabricante de laje? Qual a vantagem que tem para ele? Como que isso funciona, essa questão? De forma alguma. O fabricante de laje, na verdade, a gente tem até alguns bem desenvolvidos que migraram totalmente aí, conseguiram enxergar o ganho da Trelifácil, tá? Um ponto bem importante a salientar é que a gente vende só o produto. Então, a maioria das construtoras preferem já receber esse produto montado, tá? E esse serviço aí é o fabricante de laje que faz, que ele vai entregar já na medida certa da laje, o produto já montado. E a ArcelorMittal não. Como uma distribuidora, a gente vai, como uma siderúrgica, né? A gente só vai disponibilizar o material ali para que seja acabado na obra. E os principais ganhos aí, até essa imagem é bem propícia, com relação às diferenças, né? As vantagens que pode ser enxergada aí para o fabricante de laje. Então, no primeiro quadro acima, as etapas que tem com relação ao produto convencional. Então, eles têm ali os espaços, né, para pista, que são as formas. Precisa passar o desmoldante, deixar ali o concreto, fazer a concretagem, posicionar as treliças, aguardar o tempo para poder fazer a desforma, aguardar a cura do concreto aí de pelo menos uma semana, né, de 8 dias, a cura do concreto, para depois entregar isso para o cliente final dele. Então, a partir do momento que é encomendado, né, tem todo esse percurso até fazer a entrega para o cliente dele. Com o sistema Trelifácil, não. Você consegue reduzir essa área para poder fazer o mesmo tipo de fornecimento e de serviço. Então, tem até uma foto aqui embaixo com relação à área de estocagem, né? Então, a base, ela se acopla ali, uma dentro da outra. Então, você consegue, em uma pequena área, já ter todo o sistema. Você vai ter o material ali de imediato. Então, a partir do cliente te levar um projeto do que ele precisa, você já pode fazer um fornecimento ali a pronta entrega. Que eu acho que uma das dificuldades que eu vejo da treliçada, viu, Rayane? Eu sou projetista também, então o cara tem que pensar em todo esse processo, encomendar lá, não sei quanto tempo, às vezes o cara não tem, e o lajeiro em si, ele precisa ter uma área gigante para montar, para deixar curar, para não sei o quê. Então, tanto nesse processo de estocagem de um produto, e o cara precisou da laje hoje, legal, leva a laje, monta lá o que você precisa, corta no tamanho que você quiser e concreta com essa velocidade, com esse ganho, com o slump adequado e com os caminhos disso. Em relação à montagem, pisar em cima, algum cuidado especial? É mais frágil? Não é mais frágil. Só gostaria de comentar só mais um ganho também com relação ao fabricante de laje, que é com relação ao frete. Esse ganho é muito expressivo. Por ela ser mais leve, você consegue carregar 3 vezes mais metros quadrados de laje em uma única entrega. Então, se ele tinha ali uma entrega com a Vigoto convencional, ele consegue triplicar essa quantidade para uma entrega aí com Trelifácil. Então, esse ganho também é bastante expressivo para o fabricante de laje. Quem trabalha com frete sabe quanto custa no processo inteiro, né? Quando a gente consegue melhorar, otimizar o frete, transporte, montagem, um negócio sensacional. Sim, com certeza. E sua pergunta foi, professor? Não, vamos prosseguir. Em relação ao custo, fica mais caro? Isso depende muito, tá? Tanto com relação à região, e existem 2 processos. Comparando a bigota convencional da laje treliçada já com a Trelifácil, na H8 a gente consegue ver aí no custo direto, material com material, 20% acima o valor da Trelifácil comparado à bigota convencional. Na H12, isso cai aí em torno de 10% mais cara. E na H16 isso já empata. Então, nessas lajes menores, a H8 e a H12, o que vai trazer aí o grande ganho vai ser a repetição e por causa do ganho de produtividade. Então, quanto mais metro quadrado de laje tiver, maior o vão aí você consegue ter melhor esse ganho. Então, tem que fazer a análise aí do custo global, uma visão global da obra e não só material por material. Agora, uma grande vantagem que se tem, já comparando material por material mesmo, é com relação à laje maciça.
Então, quando se tem uma laje maciça e a gente transforma ela para nervurada, só em comparativo de custo de material, você já tem aí uma redução de em torno de 20%, tá, de ganho. Então, tem esses pontos aí para ser considerado. Mas isso pode também, isso é uma média geral que a gente tem, tá, de grandes números, mas isso muda muito em cada região do Brasil. Isso é uma coisa que a gente briga tanto. Eu, pessoalmente, falo, pessoal, industrialização não é o custo do material em si, é o custo global do processo. A gente está ganhando em frete, está ganhando em velocidade, tempo é dinheiro, está ganhando menos pessoas na obra para montar isso, a gente está ganhando realmente industrialização, e aí sim bate com certeza outro sistema. Cada caso tem que se estudar, mas na média isso aumenta bastante. Estão perguntando aqui se a pergunta foi se pode pisar normalmente ou pode quebrar. Sim. Isso é um negócio frágil. Não, é tranquilo. Pode ser pisado, inclusive, a laje, né, como um todo, principalmente aí quando se tem o EPS, é sempre recomendado que se pise só na nervura, né, só na vigota mesmo. Então, pode ser pisado na treliça. E outra coisa que ajuda a distribuir as cargas e que é até uma orientação de execução é a colocação da tela, né, para poder distribuir essa carga, e as tábuas também, que a gente recomenda que seja colocado. Já é uma prática e uma recomendação para laje nervurada, mas não há problema nenhum. Acho que, não sei se tem alguma foto aí, professor Rangel, mas de pisar sempre nas vigotas. O pessoal anda sem problema nenhum, faz aí a concretagem também sem nenhum problema, tá? Não há fragilidade em relação a não. nervurada. Inclusive, o formato, né, da forma, ela tem umas nervuras aí na longitudinal que garante ainda mais essa rigidez dela. Legal. Uma pergunta que vão fazer assim de monte, o Adalto respondeu em relação ao SLAMP, tá nada demais, o normal, SLAMP 14, mais ou menos 2, brita 0, brita 1. O padrão, o que vocês estão acostumados, não precisa nada diferente. A dúvida que não quer calar, Rayane, você está preparada, é o seguinte: aderência do revestimento embaixo. Com certeza vocês pensaram nisso, porque é metálico. E aí, eu posso fazer do mesmo jeito? Tem algum cuidado ou não? Isso não vai aderir nunca? É um problema? É uma patologia normal desse processo? Como que isso funciona? A gente sempre indica a utilização do chapisco rolado com aditivo, tá? Já foram feitos ensaios de arrancamento, ensaio de tração aí dessa aderência, tá? E normalmente quando se utiliza o EPS já é recomendado a utilização desse aditivo, porque o EPS também não tem essa aderência natural já com a argamassa, com o revestimento. Então, para base trelifácio também, se for fazer o revestimento direto, é necessário que seja utilizado aí o chapisco rolado com aditivo, para garantir aí a aderência. Então, pessoal, nada demais. Tá? Chapisco rolado com aditivo, tem uma série de aditivos no manuais e tem testes feitos, já está aprovado. Né? Não dá realmente para fazer do jeito convencional. É uma pequena adaptação, mas nada, olha que negócio difícil de fazer, né? E garante aderência sem grandes dificuldades. O pessoal está até perguntando, eu achei engraçado, se eu estou tentando achar se tem uma foto da parte inferior, se esse buraquinho é para isso. Sim, esses relevos também aí que se tem na trelifácio, na base, já foi pensando nisso também. Então, é para ajudar aí com relação à rugosidade da forma. Então tá tudo certo, já está ensaiado, está preparado. Em relação ao vãos, a gente tem alguns dados aqui, dá para fazer ela protendida. O pessoal está perguntando se pode aplicar textura direto na treliça. Já fez algum estudo disso? Não. Tá. Vale a pena o estudo em relação a isso. O pessoal está perguntando, ó, algumas dúvidas estão aqui bem rapidamente, nós sempre estamos perguntando. Tem a mesma resistência com a vigota protendida? Não, dá para fazer essa vigota protendida, né? Correto. A área de aço da seção da forma pode ser considerada dimensionamento? Não é uma laje steel deck. Isso realmente é uma forma, né, em aço galvanizado. Escoramento, também te respondeu, é necessário para o seu uso. Igual ainda o convencional. As principais perguntas que o pessoal sempre fala, né? Comparação de preço, a gente já falou. Vigota por vigota, 20% às vezes mais caro, mas e no processo inteiro?
Isso bate realmente os convencionais. O pessoal está falando aqui, ó, aí que eu queria entrar, por exemplo, na do Glauco. E aí, tem em Brasília? Tem onde? Como que o cara compra isso? Tem sim. A gente já tem a Trelifácio pronta entrega em mais de 50 unidades da nossa distribuição, espalhadas aí em todo o Brasil, nas nossas lojas próprias e através do e-commerce também. Então, vocês podem encontrar aí entrar aí na internet, e o professor já colocou aí o QR Code, que vocês conseguem ter acesso e procurar o ponto mais próximo que tem a Trelifácio aí de você. Então, seguinte, tem um 0800, vou pedir para alguém da ArcelorMittal digitar. Você tem esse site da ArcelorMittal, do e-commerce, direto à loja, você pede e chega na sua casa. Você tem o hot site explicando tudo certinho. Você tem aqui, ó, um aplicativo, aço. Então, digita aí na sua loja preferida, do seu celular, tem um aplicativo que tem um manual completo disso explicando, e você pode comprar sem dificuldade. Eu tenho aqui em Manaus? Manaus tem, a galera mandando aí, ó. Cadê os fornecedores aqui, galera? Tem Natal? Tem. Então, onde tem você Manaus, quiser. Tem Natal, Belém. Se tiver dificuldade local, 0800, ainda não conseguiu? Tem o site e tem o aplicativo. E o site, o e-commerce é o negócio mais prático do mundo, né? De você chegar e achar. Tem sim, e isso é fácil. A última pergunta é no concreto em contato com material metálico. Ele não sofre corrosão? Não. Na realidade, o aço ele já é galvanizado, né? Então tem uma proteção aí contra a corrosão. E o aço com concreto é a mesma relação aí que se tem do vergalhão com concreto. A nossa preocupação é apenas a parte que vai ficar exposta aí em contato com o ar. Porque dependendo da região aí, a classe de agressividade, então a gente sempre orienta para classe de agressividade maior, né, aí ambientes marítimos, que seja feito esse revestimento direto com argamassa, que já é necessário para inibir aí um processo maior aí de corrosão. Mas mesmo que haja corrosão da forma por algum motivo, ela não está sendo calculada estruturalmente, então não vai ter nenhum problema com relação à sua laje. E ela também não chegaria aí no aço, porque ela não tem contato com o aço, tá? O espaçador plástico, ele garante aí todo o cobrimento, que o aço tenha todo o cobrimento do concreto e a forma não tenha essa proximidade do aço. O pessoal está perguntando se sobre possíveis patologias. Fora as patologias normais de laje treliçada, quer dizer, se fizer errado, vai dar ruim mesmo. Então tem o jeito certo de fazer. Aqui, em relação à laje convencional, estou reduzindo o peso, estou aumentando o processo, está mais rápido, isso está mais barato no custo global da construção. O que você precisa, a única coisa que eu vejo de reclamação mais importante é em relação realmente à aderência. Tome cuidado específico, isso existe, essa aderência. Ryan, a gente tem 2 minutos, o Insta vai cortar. E eu queria já falar qual que é o bônus. Pessoal, a ArcelorMittal preparou um material de apresentação completa disso para você que quer entender mais detalhes sobre o que a gente viu. Um PowerPoint, uma apresentação detalhada. E é simples você conseguir ela. Não tem sorteio, não tem nada. O que eu vou pedir para vocês? Vou desativar rapidamente os comentários. Vou me colocar aqui também. A Rayane vai aparecer. O que você vai fazer? Quem quiser, é simples. Tira um print disso que está agora. Tira um print aí no seu celular, posta no seu Instagram e marca ArcelorMittal Brasil e marca Rangel Laje aqui. Só marca os dois, tira o print. Assim que você marcar, vai aparecer no meu stories. Eu vou ver, vou te mandar um link sem sorteio nem nada, para você ter esse material, utilizar material de apoio técnico para consultar, para entender um pouquinho mais. E claro, além desse material, que é algo que eles prepararam para vocês, e que vai ser muito importante para você que é vendedor que está aqui, para você que é da equipe da ArcelorMittal, para você que quer entender que é lajeiro do que for, que é engenheiro que aplica isso, entenderem mais detalhes desse produto. E claro, além disso, as redes da ArcelorMittal estão sempre abertas, site, hot site, 0800, aplicativo, o próprio Instagram, e ela é uma empresa que está sempre preocupada com isso. Rayane, se despeça, por favor, tenho 30 segundos. Muito obrigada a todos aí que nos assistiram, e qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vai responder mais questionamentos aí que talvez a gente não tenha conseguido sanar aqui na live.
Perfeito. Eu que agradeço. Não deixe de pegar o seu presente que a gente preparou para você que está acompanhando a gente. Tira print, marca aí, posta nos seus stories e imediatamente eu estou enviando para você esse material. Um abraço, obrigado a todos que estiveram aqui. Foi um sucesso e até a próxima live.